aí? Tá tudo tranquilo o som? Então tá bom. Para mim também tá ótimo aqui. Acharam aí? Acharam? Lucas capítulo 7. Nós vamos falar de uma pessoa que é extraordinariamente poderosa, maravilhosamente graciosa, e que é a razão de nós estarmos aqui. Yeshua HaMashiach. Os seus grandes feitos, que coisas ele fez, não é? E que às vezes nós precisamos estar mais em contato. Você achou aí? Olha o que diz esse texto. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Vamos lá. E depois de concluir, deixa eu ler por aqui, né? Depois de concluir todos esses discursos, melhor para minha visão, para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. Que chique essa versão, hein? Para a audiência do povo. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente. E uma versão minha diz moribundo. Essa aqui ficou mais chique. Estava à morte. Estava morrendo. A morte. E quando ouviu falar, diga comigo, ouviu falar. Acho que a Márcia não está deixando eu ouvir você direito, né? Mas tudo bem. Ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos, não foi só um não, uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Meu Deus. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno, Jesus, é o seguinte, Jesus, é digno, você tem que ir lá. Jesus, você tem que ir lá, porque se o senhor conhecesse o Wesley, então o senhor iria lá. Ele está falando, aí ele falou assim, Jesus, você tem que ir lá, porque ele é digno de lhe conceda isso, é digno de o senhor conceder essa audiência para ele, Jesus. Vai lá, e olha, depois eu vou falar quem é o centurião, mas tudo bem, vamos lá. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Continua, vamos ler, acho que o capítulo todo. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Opa, agora já foi uns amigos, não foi os anciãos dos judeus. Corre lá na frente, vai lá, porque os anciãos já chegaram, já deram notícia. Jesus está no meio da estrada. Jesus no meio da estrada, legal, né? Jesus está no meio do caminho, já está chegando perto de aqui. Enviou uns amigos. Amigos, vão lá, corre lá. Dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes. Espera aí, que negócio é esse? Primeiro ele diz assim, Jesus, vai lá e chama Jesus para mim. Fala para Jesus que meu servo está morrendo. Vem aqui e pega esse negócio. Aí quando está no meio do caminho, manda uns amigos. Não, vai lá e fala para ele. Não vem não se incomode. Uai, negócio, rapaz. Não se incomodes, porque não sou digno. Não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Continua. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, aí vem um negócio chique. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Sarará. Olha lá, mais outro. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. E tenho soldados. Eu sou um cara muito chique. Eu tenho soldados sob meu poder. E digo a este, vai. E ele logo vai. E digo ao outro, vem cá, rapaz. E ele vem. E ao meu servo, faz isso. E ele faz. Que coisa, eu tenho um poder. A varinha mágica. Vamos lá. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse para a multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Uau. E voltando para casa, os que foram enviados, os amigos, acharam são o servo enfermo. Aleluia. Glória a Deus. Até aí. Tá bom. E acharam são o servo enfermo. Feche seus olhos. Pai Santo, Tu és digno de tudo. Tu és digno de honra. Tu és digno de honra. Digno de glória. Digno de poder. Tu és digno, Senhor. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Reconhecemos a Ti, Senhor. Queremos ver Tua face, Senhor.
Vem e derrama, Senhor, tua graça. Dá ordem ao nosso respeito, Senhor. Dá ordem ao nosso respeito, Senhor. Queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Queremos mais de ti. Mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Aleluia. Sente um instante, por favor. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque você está aqui hoje. Obrigado que você respondeu ao chamado do Espírito Santo de Deus. Você que está aqui conosco, nos visitando, até aqui, né? Filho do irmão Raimundo, meu querido, bem-vindo ao nosso meio. Que a graça do Senhor te alcance extraordinariamente no nosso meio aqui. Aqui é o seu lugar, é a sua casa, porque é a casa do Papai do Céu, então nós estamos juntos aí. Amém? Muito bom. Também está conosco, nosso amado. Seja bem-vindo também, que Deus possa te abençoar ricamente nesse lugar. Digo mesmo, essa casa é sua, é do nosso Papai do Céu. Amém? Cada um de você que está aqui hoje, cada um, você que está aqui conosco pela primeira vez, seja bem-vindo no nosso meio. Amém? E que haja o fluir do Espírito Santo do Senhor mesmo sobre nossas vidas mais e mais. Bom, aqui está um episódio muito, muito forte de acontecimentos que houveram aqui. E se você ler os capítulos anteriores, depois os posteriores, vai vendo assim uma continuidade da ação de Jesus, do que Jesus estava fazendo, do que Jesus estava operando, os milagres, os prodígios, as maravilhas. E o título dessa mensagem, se você gosta de anotar aí, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Quer que eu repita? Ele é o mesmo hoje, sempre, é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Pode anotar aí. Então, ele é Jesus. Ele é o grandioso, ele é maravilhoso. Aqui é só um dos feitos. Olha que ele nem foi lá impor as mãos. Ele nem foi lá nem visitou, nem olhou para a pessoa. Ele nem chegou a estar lá no servo e o homem já foi curado, Ellen. Você acredita? Olha, eu acredito que está escrito aqui. Nós temos que acreditar. E é real. Quantas coisas acontecem, e eu quero dizer que esse Jesus é o mesmo. Ele tem operado maravilhas. É o mesmo homem que foi lá e aquela mulher que estava com fluxo de sangue tocou em Jesus. Meu Deus, esse texto para mim me chama muita atenção. Tocou em Jesus. Pensa. Tocou em Jesus e saiu virtude. Saiu poder. A gente estava falando sexta-feira lá no meu trabalho sobre isso. Alguém falando sobre essa questão da unção e sentir, absorver, quando chega perto de alguém e você é contagiado por aquela pessoa, você parece que recebe algo. Também acontece o contrário, às vezes você chega perto de uma pessoa e a pessoa está tão pesada que você já começa a ficar, ai Jesus, se eu vou dar conta mesmo desse negócio hoje, ai, né? Bom, mas não é isso que eu quero compartilhar. Eu quero falar que tem um Jesus que é todo poderoso. E tem algumas ações minhas que eu preciso entender. E aqui está um homem, um centurião, que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E ele falou assim, bom, meu servo está doente. Ele provavelmente amava esse servo, cuidava dele. Talvez era uma boa pessoa. Bom, se bem que aqui o texto diz que ele era uma boa pessoa. E esse centurião chama alguns anciãos. Os anciãos são as pessoas que eram respeitadas em Israel. Normalmente os doutores da lei, os que estavam ali, eram um sacerdote, talvez um levita. Os anciãos dali, os que comandavam aquele lugar. Normalmente os anciãos é quem liderava as sinagogas, o lugar, ou seja, a igreja dos judeus, para a gente entender aqui na palavra. E esse homem centurião, o centurião, é que assim, na corte romana, no Império Romano que existia, eles dominavam os países, as cidades onde estavam, e mandavam comandantes para ficar naquele lugar e estabelecer
a cultura de Roma naquele lugar. Porque era uma das ordenanças do imperador romano, é que quando eles dominassem um lugar, imprimisse naquele lugar a cultura romana. Para quando o imperador, se lá um dia fosse visitar, eles estivessem naquele lugar e sentissem como se estivessem em Roma. Tanto é que em alguns lugares lá em Israel, onde ficava, principalmente onde ficava os Césares, né? Os governadores ali, aí você vê aquelas colunas romanas, você vê toda a arquitetura romana naqueles lugares. Era para ser um pedacinho de Roma. O que tem a ver com o nosso texto? Espera aí, vamos chegar lá. Tem uma noite todinha para a gente chegar. Bom, este centurião era um comandante de 100 homens, de um destacamento, centurião, por isso centurião, de 100. Ele comandava 100 soldados, e ali era um regimento, e como comandava, que era como se hoje nós disséssemos assim, fosse o prefeito de Palmas. Ele, por ordem de Roma, ninguém fazia nada lá se não fosse por ele. Mesmo havendo o governador ou o rei de Israel. O rei de Israel mandava menos que um centurião. Só para você entender. O rei de Israel mandava menos que um centurião. Porque o rei de Israel estava sujeito a Roma, à cultura de Roma. E o centurião dominava. Espera aí, só para a gente entender. Então ele era um camarada importante. Concordam comigo? Um homem importante. Centurião. Ele era um homem importante. E ele chama os anciãos que eram abaixo dele, mas é que governava o povo de Israel. Chama os anciãos e fala assim, ó, eu ouvi falar de um Jesus aí, um cara que está passando por aí, que ele cura as pessoas, faz isso, faz aquilo. Eu ouvi uns boatos aí. Traz ele para mim, porque meu servo está doente. Olha que meu servo está para morrer. Mas o ancião, mais que depressa, porque os centuriões, como eles tinham esse poder, esse domínio, muitos deles escravizavam os povos nas cidades onde eles estavam. Muitos deles massacravam os povos. Eles eram difíceis, mas esse era diferente. Diz o texto, nós lemos, não é isso? Diz o texto que quando os anciãos chegam para Jesus, foi Jesus, vai lá, atende o chamado desse centurião. Porque esse centurião, ele é tão bom com a gente. Sabe, até aquele lugar que a gente fica para adorar a Deus lá, aquela igreja, Comunidade Palmas, foi ele que construiu. Ele tem dinheiro, ele tinha bala, ele que fez. Ele nos proporcionou até um lugar de adoração. Ele é digno, vai lá ver ele. E Jesus, tá bom, eu vou. Mas algo ainda moveu o coração desse homem. Com todo esse aparato que ele tinha, com toda essa autoridade que ele tinha. Quando os anciãos, junto com Jesus, estão voltando, ele está sabendo já disso, ele já dá uma ordem para os amigos dele. Os amigos vão lá, intercede, fala para ele, nem vim aqui não, porque eu já sei. Sabe o que é isto? Ele assim, olha, como que alguém, ele se colocou agora indigno. Ele se colocou, mesmo sendo romano, mesmo sendo o poder que ele tinha. É porque a gente fala assim, mas se você entende um pouquinho da cultura romana, um centurião dizer um negócio desse era impossível. Impossível. E disse, ó, não deixa ele vir aqui não. É um reconhecimento de que Jesus estava ainda maior do que ele. Maior do que o governador que estava por lá, que vinha de Roma. Que o governador já era um comandante, não era um centurião, mas o comandante dos centuriões. E já colocou Jesus num patamar maior. Falou assim, eu não sou digno que ele vá lá. Mas se ele der uma ordem a respeito do meu servo, ele vai ser curado. Eu estou falando nesse contexto só para a gente entender uma coisa. Se não precisa nem Jesus ir até lá, por que muitas vezes nós queremos que algo aconteça nas nossas vidas e fazemos tantas coisas que não tem nada a ver do que Deus falou para a gente fazer, sendo que só uma ordem de Jesus é o suficiente? Mas Ele já deu essa ordem a nosso respeito. Eu só preciso crer. E Ele é o mesmo Jesus.
Eu só preciso crer. Aí eu coloco a minha vida na presença dele e falo: Senhor, então move os céus em meu favor. Senhor, então dá uma ordem ao meu respeito. Senhor, opera as maravilhas na minha casa. Senhor, traz a graça do Senhor na minha vida. Eu só preciso disso. Eu vou trocar tudo. Eu só preciso crer que Jesus continua sendo o mesmo que opera as maravilhas. O mesmo Jesus que só fez menção, só falou: então tudo bem, que seja feito assim, que seja feito como você quer. Voltou e pronto, tudo estava pronto. Agora, também tem um outro fator aqui também. Muitos de nós, ao irmos até Jesus, ou melhor, nem vamos até Jesus, porque nos achamos indignos. Não, sabe, irmão, diz assim: eu não mereço mesmo que Jesus faça alguma coisa por mim. Não preciso nem orar, não ora por mim não, porque vocês não sabem o tanto de coisa errada que eu já fiz na minha vida. E eu já ouvi isso tanto de tantas pessoas. Não mexe não, deixa esse negócio para lá, não vale a pena. Olha, é porque você não me conhece, não sabe, eu não sou digno mesmo. E deixa eu falar uma coisa para você. E sabia que isso é verdade mesmo? Que eu e você, nós não somos dignos mesmo? Mas se eu reconheço isto em inteireza de coração, em humildade, por saber que Jesus é realmente poderoso e pode fazer, aí é diferente do que eu simplesmente rejeitar, porque eu não sou digno. Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque muitos rejeitam a obra de Jesus por se achar indigno. Não por achar, por ser indigno, dizendo assim: não, porque ele é poderoso para fazer. Mas não, é porque eu não quero. Mas apóstolo, onde é que nós vamos chegar com esse texto? Onde é que nós vamos chegar e dizer: eu preciso sim, eu sou indigno, mas Senhor, ainda assim, como aquela mulher, para mim a Sírio-Fenícia, né? A mulher Sírio-Fenícia, ela pega e diz assim, primeiro o Senhor diz para ela assim: eu não posso dar para os cachorros a comida que é da mesa dos filhos. Eu não vou dar. Chamou aquela mulher até de cachorro. Aí que a mulher, mesmo achando, realmente, eu não sou digno. Mas sabe qual foi a resposta dela? Ele disse assim: Senhor, isso é verdade. Mas eu sabia que os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus de novo se encheu de compaixão, se encheu de mover. Ele disse: vai, que seja feito conforme você está pedindo. Em outras palavras. E a filha daquela mulher foi liberta de um espírito maligno que a atormentava. E não estava lá presente. E esse é um dos fatores. Às vezes, sim, eu me sinto indigno. Mas com humildade eu sei, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Esse é um fator. Terceiro, é a intercessão. Nesses dois casos que eu citei, tanto da Sírio-Fenícia como do centurião, eles não estavam pedindo para eles mesmos. Estavam? Não. Eles estavam pedindo por alguém. Domingo passado a gente falou: eu vou. Lembra? Quem estava aqui presente disse: eu vou. E deu essa resposta para o Senhor. Pois é. É hora de nós nos posicionarmos também. Porque basta uma ordem de Jesus para alcançar aquele amigo seu que precisa de cura. Para alcançar o seu pai que precisa de de um favor. Para alcançar o seu irmão que precisa ser liberto. Para alcançar, aí você conhece as pessoas que precisam. E aí eu me coloco: Senhor,
vem agir em favor da minha família. Vem agir em favor da minha casa. Sabe por quê? Porque esse Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está disposto sempre a derramar da graça dele. Porque o preço ele já pagou. O preço mais alto que precisava. Para que eu e você pudéssemos ter direito a tudo. Interessante, né? Ele pagou um preço para que eu e você pudéssemos ter direito a tudo. Então, falando desse Jesus, que talvez poucos de nós ouvimos falar, ou talvez poucos de nós buscamos conhecer, mas que precisamos conhecer, precisamos buscar, precisamos falar dele. Esse Jesus continua agindo nos dias de hoje. É o mesmo Jesus. É o mesmo. Por isso que na intercessão, eu me colocar em favor de alguém, eu orar a Deus por alguém, eu clamar em favor de alguém, dá resultado. Eu posso pedir para você testemunhar aqui. Eu sei que você tem um testemunho a esse respeito. Quantas pessoas foram alcançadas porque orou, porque você orou muitas vezes. Eu vou até mais longe. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. Tenho certeza que alguém pagou um preço de oração por você. Alguém foi intercessor pela sua vida. Raimundo, eu tenho certeza que seus filhos clamaram demais. Não é verdade? Deus alcança meu pai. Deus. Entende? Eu falo do Raimundo porque eu tenho intimidade aí com ele, como eu tenho com muitos aqui. É verdade. Então o que eu quero trazer com isso? Devemos nos despertar para buscarmos a face do Senhor em favor de alguém, em favor da minha casa, em favor da minha família. Esse centurião, ele deixou para trás todos os seus argumentos, ou todo o seu poder político, econômico e de autoridade. Deixou. Só pela vida de um servo. E olha o que aconteceu. Não é verdade? E olha o que aconteceu. Se esse Jesus é o mesmo que opera e faz maravilhas, o que ele não pode fazer por ti hoje? Você crê nisto? Então é isso que nós devemos fazer. Nos posicionar. Porque ele pode fazer. E tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Inclusive, só uma palavra dele, de Jesus, move os céus em favor da tua vida, em favor da tua casa. Oh, aleluia. É que eu não estou muito empolgado assim, né? Não estou falando com empolgação. Aí está todo mundo quietinho, né? Estou muito lento hoje. Espera aí. Agora o que nós precisamos então fazer? Falei, Senhor, então vai agindo na minha casa, vai agindo na minha família. Eu me posiciono, Senhor Deus, como alguém que vai interceder, como alguém que vai colocar-se na presença do Senhor, na presença, na brecha, para que a minha casa sofra a transformação necessária, para que os meus filhos tenham a transformação necessária, para que a minha vida receba do favor de Deus todos os dias, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. Ele continua atuando, ele continua operando milagres. É um Jesus que quando de repente você interceder por alguém, você ouvir dizer assim, e alguém falar para você, olha, eu estava, não é que você é alguma coisa não, ou que eu, não é você que é alguma coisa. Você não é nem um centurião, então você não tem poder nenhum para agir nada.
Mas é a certeza de que Jesus pode fazer. É quando de repente você ora, intercede, aí você ouve alguém dizer assim: olha, é o seguinte, eu estava lá na UTI, eu estava num momento difícil, eu estava numa situação difícil, eu ouvi a sua voz clamando a Deus em meu favor, e de repente eu estou aqui curado, eu saí da UTI. Entende? Eu estou falando isso não é para vanglória, não. Foi o que aconteceu recém com o filho da Tuca. A Tuca não. Né? A Tuquinha está ali. Foi o que aconteceu recém. Entende? É o que Deus não pode fazer quando você se posicionar. O que Jesus não pode realizar através da sua vida quando você se posicionar. Então eu me coloco. Porque Ele quer só isto. Alguém que tenha uma resposta de Deus para o chamado. Alguém que pode dizer: eu vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Entende? Esse mesmo Jesus continua operando as maravilhas. É quando não muito distante, alguém está num leito de morte, e de repente você vai ali, impõe as mãos, libera uma palavra e diz: Jesus, se o Senhor não fizer aqui, quem pode fazer? Jesus, se o Senhor não atuar aqui, e de repente você, dias depois, você encontrar essa pessoa na rua, e dizer: ô apóstolo, que bom que o Senhor orou por mim, que agora eu estou aqui vivo. Mas é por causa do apóstolo que é bonito, não, aqui? Não. Não sou nem um centurião. Mas é que Jesus quer fazer algo nessa terra. Jesus quer fazer algo nessa geração. Jesus quer continuar operando algo nessa vida, nesse lugar, nessa comunidade. E é através de você. É através de você. Então hoje é o momento de você dar essa resposta para o Senhor. Faça como esse centurião, mande chamar Jesus. Senhor, faça algo. Senhor, vem agindo na minha vida. Senhor, a partir de mim, começa, Senhor. Porque Ele é o mesmo. E se a gente vê, eu posso dizer assim, Ele é o mesmo que está esperando que você o toque. Simplesmente toque na orla dele. Quando você tocar, vai emanar, vai sair poder de Deus para curar. É tocar no Senhor. Tocar no Senhor, nas suas vestes, ou como é que você, de acordo com a palavra, é você colocar em risco até mesmo a sua própria vida. Sabe de que forma? De você não viver para você mesmo, mas viver para Ele. Senhor, eu quero tocar em Ti. Eu vou fazer diferente de toda essa multidão. Porque, pasmem vocês, a multidão estava tocando em Jesus. Ele estava apertado? Não estava? Mas aquela mulher tocou diferente. Ela decidiu, no meio da multidão, tocar Jesus de uma forma diferente. A chamada para você hoje é: toque Jesus de uma forma diferente. Porque o que Jesus falou, não houve ninguém com a fé igual a esse homem aqui em toda Israel. Que é o berço da fé, que nós somos. Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai daquele povo. E assim, não houve ainda alguém com fé como esse povo. Entende? Então é eu me posicionar. Jesus, faz algo aqui. É eu entender que a minha vida pertence a Ele. É eu entender. Tocar Jesus diferente é fazer com que Ele se mova em compaixão por mim e por você. Porque é interessante, tá? A Ciro-Fenícia, Jesus se encheu de compaixão por ela. O leproso que foi lá, falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, Jesus. Oh, Jesus.
Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, Jesus. Aí Jesus se encheu de... Tem um versículo que diz assim, uma versão diz assim, Jesus se encheu de íntima compaixão. O amor foi tão grande, ele falou assim, eu quero, seja limpo. Então tocar Jesus de uma forma diferente é o chamado para mim, para que Ele possa olhar para mim, sabe, e sentir compaixão, e mover-se em meu favor, e a graça dEle me alcançar. Então eu falei, Senhor, eu não sou digno mesmo, mas eu sei que o Senhor pode realizar. Eu não vou me distanciar. É como já outrora, antes de Jesus chegar, estava aquela batalha entre Jacó e o anjo, e ele grudou e falou assim, eu não vou te deixar até que o Senhor me abençoe. Jesus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E eu vou ficar grudado aqui na orla das tuas vestes, eu vou ficar grudado aqui contigo, até que o Senhor derrame algo, até que o Senhor faça alguma coisa, sabe, e muitos de nós não agimos assim, muitos de nós ficamos, deixamos com que as coisas vão passando, vão acontecendo, sem nos tomarmos uma posição diante do Senhor, e dizer, Senhor, move os céus nesse lugar, move os céus na minha casa, entende? E é isso que eu preciso fazer, me colocar à disposição de um Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que salva, que cura, que liberta, o mesmo Jesus que traz transformação, que traz novidades de vida, o mesmo Jesus que perdoa os pecados daquela meretriz, da mulher adúltera, o mesmo Jesus que perdoou o pecado daquela mulher que tinha 7 homens, que tal? O mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro. Até uma brincadeira, e parece que Pedro só negou Jesus lá porque ele tinha curado a sogra dele, foi com raiva de Jesus, porque curou a sogra, ele foi e negou Jesus. Não, brincadeira, vai ser só. Não, mas é o mesmo Jesus que está lá, é o que está aqui, sabe? Então não existe, aí as pessoas às vezes assim, aí não se chega para Jesus em relação aos seus erros, às suas coisas que cometeu, talvez por vergonha, outras vezes por medo, outras vezes não, esse mesmo Jesus que perdoou essas pessoas é o mesmo que pode perdoar você. Agora, o que faz isso acontecer é o seu coração derramado, é o seu coração disposto a pedir perdão, arrependido diante dele. Porque é um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Esse é o que eu tenho que fazer. O mesmo Jesus que curou essas pessoas, também é aquele que pode curar. Eu estava domingo, Deus mostrou algo e foi acontecendo. E eu vi algumas pessoas se movendo, orando, e Deus mostrou que tinha pessoas que estavam com dores nos braços, dores nas costas, e eu vi alguns pastores levantou, outros irmãos foram lá e oraram com umas pessoas, e o testemunho foi, eu estava realmente com essas dores, e Deus fez. Quando Deus mostrou que tinha uma pessoa com o coração que estava quase apodrecendo, essa pessoa me procurou e falou assim, era eu. Você consegue entender? O que nós precisamos é viver Jesus. O Evangelho é viver Jesus. Não é viver, talvez, a igreja, viver só o que diz o homem, ou talvez o seu apóstolo, mas viver Jesus. Viver Jesus. E Deus te trouxe hoje aqui para que você ouvisse essa palavra e que você confiasse totalmente nele e não em pessoas,
Porque pessoas te frustram, pessoas te machucam. Nós machucamos uns aos outros, isso é verdade. Mas a ordem de Jesus é que nós amemos uns aos outros. E vamos aprender isto quando nós começarmos a viver Jesus. Porque Ele é amor. Ele é amor. Foi o amor de Jesus que fez com que esse servo do centurião fosse curado. Foi o amor desse centurião pelo servo que fez buscar Jesus. É o seu amor pela sua família que vai fazer com que Jesus possa agir no meio dela. Estão entendendo aí? Diga amém. Só para você acordar mesmo. Entende? É o amor que você tem por alguém que vai fazer com que você interceda por ele. E o agir de Jesus vem através desse amor. Pessoas nos machucam. Então, se Deus te trouxe aqui hoje, é para você entender isto. Que o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é de Jesus. Apresente-se a Ele. Talvez você está num grau de entendimento, dizendo assim, uau. No grau de entendimento, dizendo assim, eu já estou curado do que as pessoas fez por mim, comigo. E que bom. Então você agora é instrumento para curar outros. Para Jesus usar você. Talvez você está num grau dizendo assim, não, essa palavra aí deve ser para outro aí, não é muito para mim não. Sim, que bom. Então você já está num nível que você pode ser instrumento de Deus para ser usado por Ele. Agora, o que nós fazemos como igreja? Nessa manhã a gente aprendeu que a função da igreja, que a igreja não é isso aqui não. A igreja é nós, né? Que a função da igreja é ser a resposta de Deus para. Você é a resposta de Deus para o perdido. Você é a resposta de Deus para o enfermo. Você é a resposta de Deus para aqueles que estão aflitos. Você é a resposta de Deus para aqueles que estão oprimidos, deprimidos. Você é a resposta de Deus. E o seu irmão que está aí perto de você é a resposta de Deus para você. De amor, de gratidão, de graça, de favor. Agora o que eu preciso fazer? Senhor, dá uma ordem ao meu respeito. Dá uma ordem em favor da minha casa. Amém? Então você pode ficar de pé. Esse Jesus é o mesmo que opera maravilhas. Quando é interessante que o centurião, ele ouviu falar de Jesus. Ouviu falar, simplesmente. E já se posicionou. Ele nem chegou a ver. E é interessante, Jesus fala disto, quando ele vai falar para Tomé, ele disse, Tomé, ok, bom que você viu, você tocou, toca aqui no meu lado, toca aqui para ver, toca nas chagas. Ela falou, mas olha, vou te falar uma coisa, Tomé. Você está bem porque você viu, mas é mais feliz ou bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Aí vem o centurião e diz isso, ele não viu Jesus, ele ouviu de Jesus. Sabe? Eu preciso crer que Ele é o mesmo que pode agir na minha vida. Ele é o mesmo. E Ele tem poder para fazer isso. Então o que você vai fazer agora? Numa verdade prática. Você vai dizer para Ele, Senhor,
Então eu quero me conectar contigo. Eu quero tocar em ti, Jesus. Eu quero tocar de uma forma diferente, para que a virtude do Senhor, o poder do Senhor me alcance. Eu quero tocar em ti de uma forma diferente. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Faz pra ele. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Ele está aqui porque Ele está em você. Ele está em você, na sua vida, na sua casa. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei. Jesus está nesse lugar. Ele está na sua vida. Então renda-se diante dEle. Renda-se na presença dEle. Porque Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele continua agindo. Ele continuará agindo na sua vida, na sua casa. É você crer que Ele pode realizar algo Tua novo. presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tu és o amado da minha alma, Senhor. Então adorarei, Oh, Senhor. então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti. Jesus, Ele quer fazer algo na sua casa, na sua vida. Independente de qualquer outra
outra situação, ou de pessoas, ou coisas. Ele quer realizar algo. Ele é o mesmo que diz assim, que diz para aquela mãe, aquela mãe de Naim, naquela cidade de Naim, aquela viúva que havia perdido o filho. Aí ele chegou para ela, e disse assim: não chores, não chores. Como não chorar se eu estou de luto? Como não chorar se eu estou a perca de um filho? Ela já era viúva, quer dizer, tinha perdido o marido, agora o filho, e chega um homem lá que está passando. Jesus estava passando só, e disse para aquela mulher: ei, não chores. Porque logo em seguida veio a outra ordem. Tocou no esquife, ou seja, para nós esquife, tocou no caixão na linguagem de hoje. Tocou no caixão onde estava morto. Disse: ei, voei por minha conta. Ei, levanta. Eu te digo, levanta. E a criança foi restituída à sua mãe. É o mesmo Jesus que ressuscitou este. É o mesmo que pode agir em favor da sua casa. É o mesmo que pode agir em favor dos seus filhos, no plural, ou do seu filho, sua filha. É o mesmo, não sei como é que você vai entender, mas eu quero dizer isso para você. Ele é o mesmo, sabe? Que se você continuar esses textos aí, os outros capítulos estão na frente. Jesus vai para outro lugar, atravessa o mar, chega lá em Gadara, nome bonito de dizer, né? Gadara. Chega em Gadara, tem um demoniado, acaba lá, ninguém segurava ele, nem corrente nenhuma segurava ele. E esse Jesus que continua operando hoje é o mesmo que fez lá, pode fazer aqui na sua vida. Sabe? Às vezes a gente precisa reler realmente esse poder que Jesus tem de agir, porque às vezes nós esquecemos, não buscamos Ele como deveríamos buscar, e achamos que Ele não pode te dar uma libertação, não pode mudar a sua vida, transformar você. Às vezes nós não buscamos como deveríamos, achando que Ele não tem poder. Ele continua sendo o mesmo, e Ele vai fazer hoje na sua vida. Quando o seu coração se derramar diante dEle com sinceridade: é verdade, Jesus, eu não sou digno, mas pode agir em meu favor, pode agir na minha casa, pode agir na minha família. Eu não sou digno, Jesus, eu não sou digno, mas transforma todo o meu ser, transforma toda a minha vida, Jesus. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele está aqui para curar a sua vida. Ele está aqui para fazer algo novo em você. É só dizer: Jesus, vai fazendo em mim. Ele é o mesmo. Então hoje, coloque-se na presença dEle, de toda a inteireza do seu coração, com toda a força do seu ser. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Não seja você empecilho da bênção de Deus alcançar a sua casa, mas se derrame, se coloque na presença dEle. Fala: Senhor, ainda eu não consegui me desfazer desse vício, mas como o Senhor libertou aquele homem de Gadara, me liberta. Estava conversando com o Campos e o Hélio, e nós falamos assim: Jesus é muito bom. Porque se você conhecer a história, eu achava que a minha história era bem legal, né? Assim, bem chocante. Conhece a deles dois que você vai ver o que é chocante. Mas
Jesus nos libertou. Se Jesus pode me libertar, pôde e fez isso comigo, meu Deus, o que Ele não pode fazer pela sua vida? Não é porque eu sou melhor do que você que estou me colocando, não. É que eu achava que não tinha jeito para mim, e teve. Porque Jesus entrou. Entende? Então Ele pode fazer. Eu só vou buscar o Senhor. Ah, mas não é por mim não, mas é por outra pessoa. Sim, então eu só vou dizer, Senhor, arranca de mim esse vício que eu ainda não consegui deixar, essa situação que ainda não consegui desfazer na minha vida, esse pecado que está me rodeando, eu não consegui ainda. Fala, Jesus, me lava, me purifica. Senhor, deixa o Senhor agir na minha vida. Eu não sou digno, mas deixa o Senhor agir na minha vida. Vem agir, Senhor. Entende? Como é que é a sua vida diante dele, irmão? Faça a sua oração agora diante do Senhor. Te entrega a Ele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é